a sujeira na política adquirir uma magnitude imensa, as pessoas que têm poder, elas estão querendo quem as blinde, né? E é isso que elas fazem, e se o Bolsonaro ficar aí, ele vai colocar mais ministro para blindá-lo. Assim como o Lula fez, né? E tu acha que ele é hábil nesse tipo de esquema? De esquema? Ele está conseguindo colocar muita gente no governo, na máquina pública que é leal a ele? Ele está conseguindo, nisso ele tem uma competência em termos de avançar em impunidade, mas é uma competência que é compartilhada com todos os demais atores, né? Então, assim, também não como ele é genial no mau sentido, né? No sentido perverso, porque os demais atores têm interesse. Então ele você tá num ambiente propício, né? Você tem a turma que quer blindar os velhos tucanos porque eles foram atingidos, a turma que quer blindar os lulistas, a turma que quer blindar o centrão e tal. Ele se juntou. O trabalho mais difícil é justamente você combater isso. É você se tornar um estorvo moral para aquelas pessoas que estão querendo fazer tudo errado. É você não trocar os seus princípios por cargos e tal. E muitas vezes até no mercado da comunicação a gente precisa ter essa firmeza, porque lamentavelmente no mercado da comunicação também existe uma relação de escambo com o poder, com governos, etc., por meio de verbas de publicidade, concessão, que às vezes depende do governo, e pedidos de cabeça por tudo quanto é parte, entende? Então, eu e várias outras pessoas atuamos justamente no ponto sensível, né, que é o jornalismo político. Na Band News da FM eu tenho um leque mais amplo, que eu faço jornal local, que envolve outros assuntos e tal, mas não deixo de atuar nesse ponto sensível. E faço isso há muito tempo, em todas as emissoras, todos os veículos pelos quais eu passei, e vários outros jornalistas atuam também. E é uma atuação difícil, né? Porque você tem no mercado da comunicação interesse dos donos, dos empresários, etc., e o governo, em todas as esferas, né, a depender do negócio que o veículo tenha, seja governo estadual, seja federal, eventualmente municipal e tal, ali que fica insatisfeito se você começa a trazer notícias que são incômodas a ele, mesmo que seja verdadeiro, principalmente quando são verdadeiros. Sim. E ainda se você faz uma crítica em cima, expondo a imoralidade na qual ele incorreu, aí começa a tocar o telefone, né? Isso era feito de uma maneira muito mais dissimulada, né? Agora eu estou vendo que o presidente já, até ao vivo, assim, ele fala, se aparecer de novo na tela, eu vou embora, né? Então, assim... Que é o caso do Marinho, isso né? Isso é algo que acontecia, a gente tem um jargão no mercado, né? Que o telefone tocou. E a gente sabe muito bem, quando o telefone toca, vai vir aí um ano eleitoral e é preciso estar atento aí a todas essas articulações, porque quando a sujeira é muito grande, quando o telhado de vidro dos grupos políticos que estão no poder ou disputando o poder é muito grande, o que eles querem é calar quem mostra para o povo brasileiro aquilo que eles fazem e aquilo que eles são. E aí eles exercem todas as pressões possíveis. Você vê eles calando, além de liga para demitir, existem outros mecanismos que o poder exerce para calar alguém? São vários mecanismos, diretos e indiretos, né? Você tem a questão das verbas, então você tem veículos mais ou menos, né, dependentes de verbas de publicidade. Você tem uma falta absoluta de transparência nesse sentido, já falei bastante a respeito. Então, o governo ameaça cortar a verba do veículo caso o veículo não faça uma cobertura positiva ou não exerça uma pressão contra um comentarista, ou corte um comentarista, ou tire do horário nobre, ou tire poder e tal, etc. Então, tudo isso existe dentro do mercado há muito tempo. É muito grande ainda a verba do governo para TV, rádio, essas paradas? Ainda é muita grana? Porque eu sei que eles davam bilhões assim, para as TVs, mas eu acho que o Bolsonaro deu uma cortada nesse sentido. São milhões. Não, ele mente descaradamente. Ele mente descaradamente. E tem otário que acredita quando ele fala assim, tá me criticando porque cortou a verba e tal, não sei o quê. Sendo que ele deu a verba para os veículos alinhados a ele que entopem, né, as suas bancadas com passadores de pano da sujeira bolsonarista. Se você vê um veículo aí cheio de passadores de pano, então você pode ter certeza que ele está recebendo verba do governo.
É transparente essa verba? Dá para ver? Dá para entrar não é transparente. Você deveria ter, assim como agora está sendo discutido o caso das emendas de relator usadas para comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional. Isso é uma das coisas mais bizarras que tem nessa. O que é necessário é que haja um portal de transparência bastante claro, tabelas e tal, mostrando o que cada um recebe. Por quê? Eu acho que isso é porque assim, você joga tem sol na parada. Mas não é que não interessa a ninguém, Monark. Ninguém da política ter maior transparência a respeito disso, porque isso ocorre na esfera local. Então, você tem aí 513 deputados, você tem vários deles, assim como senadores, que exercem muita influência em mídias locais. São donos de rádio. Nos estados, na cidade, aí você tem o prefeito também, que bota ali verba e tal. Então, você precisava ter uma discussão sobre os critérios para isso. Porque, assim, tem algumas coisas, por exemplo, que são necessárias. Por exemplo, a gente passou agora por uma pandemia. Então, você tem uma campanha de vacinação, que o governo Bolsonaro não fez inicialmente, depois fez mal e porcamente e tal. Mas campanha de vacinação é uma coisa que talvez precise. Não, com certeza. Do dinheiro. De verba. A questão é o caminho. Estou falando talvez porque é preciso pensar exatamente como isso vai ser aplicado. Claro. Né? Mas que a campanha é necessária e que é preciso ter um recurso dentro do orçamento para isso, beleza. Só que não é isso. Você tem o recurso da Secretaria de Comunicação, você tem recurso de estatais, e aí cada um vai anunciando qualquer coisa, entendeu? Para ter um pretexto para dar o dinheiro para aquele veículo que vai fazer uma cobertura legal. E o que não falta é empresário que quer puxar o saco do governo no noticiário e na parte de comentários para ganhar mais dinheiro. E as pessoas, às vezes, acreditam que é uma questão ideológica. O sujeito está querendo se contrapor, está querendo formar no Brasil aquilo que existe em outro país. O sujeito está querendo ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Agora, é claro que dentro do mercado você tem aqueles ex-jornalistas, né? Não chamo mais nem de jornalistas, decadentes. Você tem o ativista e tal. E aí você tem, cada um tem uma proporção ali do que ele é. Se é mais oportunista, ativista e tal, geralmente são as duas coisas. Mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo. Estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro, que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social, que ganha um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá, e aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar. Geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal, quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando. Então você tem todos esses tipos aí, e eu às vezes ironizo esse pessoal. Mas, assim, é para descrever e combater esse sistema, né? Essas tretinhas pessoais, isso não me interessa. Eles ficam falando meu nome, ficam me atacando e tal. E é muito engraçado, né? Porque tem gente que fica falando todo dia de mim, assim como de outros e tal, e acusando que você não tem relevância, né? Se eu não tivesse relevância, eu não estava falando. Por que você está falando, né? Porque eu não fico falando deles justamente porque eu acho que eles são absolutamente... desinteressantes, assim, nominalmente. Para mim é claque de grupo político. Uhum. Como eu sou um analista, eu preciso sempre descrever o esquema de poder. E o esquema de poder abrange a TV Chapa Branca, a Rádio Chapa Branca, os veículos nas redes sociais, os militantes de gabinete. Né? Eu fiz uma reportagem, eles me atacam hoje por isso. A justiça mostrou que estava tudo certo. Os blogueiros de crachá. Então, além de mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovadas pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal, e tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então você tem no bolsonarismo, é o gabinete do ódio, que a galera fala, se diz, não? O gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu, antes dessa reportagem até. Eu prefiro descrever realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio existe ou não existe? Você fala, não existe, tal, porque é uma expressão, simplesmente, para descrever. Gabinete do ódio. Aqui você só entra se você odiar muito a vida. O que a pessoa precisa entender é que você tem uma forte militância virtual
que deveria estar fazendo um trabalho legislativo e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo em gabinete, sem dizer na internet que está sendo remunerada e usando aquele tempo para atacar as pessoas, né? E para desinformar. Mas você acha que... Eu concordo que existe essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E existe espontâneo também. Mas, exato, isso que eu ia falar. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar... pegar pessoas que são bolsonaristas, tá ligado? Estão na internet e falar que todos esses caras são bot, tá ligado? Quem fez isso? É porque eu não... Assim, eu, por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe, quanto, aonde, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que cultuam personalidade, ou que são eleitores daquele grupo, que defendem determinadas ideias que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas